Ok, nossa próxima janela a ser estudada é a de solicitação do serviço. Se nós observarmos aqui no nosso menu, nós temos aqui, olha, solicitação do serviço, tá? Vamos começar então aqui pelo banco de dados. Eu tenho então uma tabela, precisa analisar isso também lá no DER, tá? Lá no DER você vai observar que existe uma tabela, a tabela contrato solicitação do serviço, tá? Nessa tabela aqui nós temos o ID, temos o ID do fornecedor e o ID do cliente, pois em determinado momento a empresa ela vai solicitar um serviço de um fornecedor ou ela vai prestar o serviço a um cliente, né? Por isso nós temos os dois IDs aqui, tá? Temos o ID do setor, né? Qual é o setor que está solicitando aquele serviço ou para qual setor aquele serviço foi solicitado. Temos o ID do colaborador, né? Quem foi o colaborador que solicitou aquele serviço, que não necessariamente trabalha nesse setor, tá? Então, um colaborador aqui do setor de compras pode solicitar um serviço para o setor de computadores, setor de vendas, tá? Então, por isso que nós temos o ID do setor e o ID do colaborador, tá? Você poderia pensar, pô, mas se eu tenho o ID do colaborador, para que o ID do setor? Se o colaborador já pertence a um setor, né? Porque o colaborador que solicitou o serviço pode não pertencer àquele setor, tá? E temos o tipo do serviço aqui, né? Nós cadastramos o tipo do serviço na janela anterior, que nós vimos, e ele vai ser utilizado aqui, né, nessa janela da solicitação do serviço, tá? Nós vamos ter então a data da solicitação, a data desejada para o início do serviço, se a solicitação é uma solicitação de urgência, né, o serviço ele é urgente para ser executado, e como é que está o status da solicitação. Está aguardando, se foi deferido, se foi indeferido, pode até ter outros status aqui, foi concluído e tudo mais, tá? Muito bem. Feito isso, vem no gerador, né? Entendeu como é que funciona a tela? Entendi. Então você procura pela tabela aqui no gerador, tá? Então é contrato solicitação serviço. Aqui está. Clica para gerar o conjunto. Ele vai gerar um VO, né, porque é apenas uma tabela, tá? Vai gerar um controller na aplicação cliente, vai gerar um controller para o servidor. Você então adiciona o VO no cliente e no servidor, adiciona o controller do cliente na aplicação cliente, adiciona o controller do servidor na aplicação do servidor, né? Já está ficando até repetitivo esse passo a passo aqui, mas é para ficar bem claro de como você deve iniciar aí o desenvolvimento de uma nova tela, tá? Tranquilo. Depois de ter feito isso, você precisa fazer alguma alteração no VO e no controller? Não, porque essa tabela, né, essa tela não tem mestre detalhe. Então, do jeito que o VO e os controllers foram gerados, eles vão permanecer, tá? Aí você segue a sua estratégia aí para criar uma nova janela. Pode ser herdando de uma janela anterior, pode ser copiando e colando como eu mostrei, né? E nós teremos então a tela contrato solicitação serviço, tá? Nessa janela nós temos aqui o cliente, temos o fornecedor, temos o setor, o colaborador, o tipo de serviço, data da solicitação, data desejada para o início do serviço, se o serviço é urgente, aí nós temos aqui um combo box, poderia ser um radio button também, e temos o status, né? São aqueles 3 status que nós definimos, tá? O servidor já está rodando, vamos rodar então a aplicação cliente. Solicitação do serviço, eu já tenho aqui um serviço que foi solicitado, né? Se eu observar aqui no banco de dados, só tenho esse serviço mesmo. Então vou solicitar um segundo serviço, né? Cliente F1. Vamos pesquisar aqui pelo o ID da pessoa. Opa, tem um erro aí na consulta dos dados. É interessante que esse erro aconteça para você descobrir por que aconteceu isso, né? O cliente não está aparecendo aqui por nenhuma dessas consultas.
Se a gente pesquisar pelo ID, deu novamente o BCD Overflow. Vamos aqui na tabela cliente. Tem o ID da pessoa, tem o ID da atividade. Tá, eu vou colocar aqui, por exemplo, esse desde, tá? 2011-01-01. Aí existe um to-do em relação a esse cliente aí, tá? Depois a gente vai ver. Não se preocupe com esse erro. Então vamos aqui no desde. E deu novamente o BCD Overflow. Vamos fazer uma rápida investigação aqui, para ver se a gente descobre o que é esse BCD Overflow. Eu vou na aplicação cliente, vou abrir o cliente controller, aliás, na aplicação servidor. No cliente controller eu vou colocar um breakpoint aqui, ó, do tdstrm consultar, tá? Vou executar novamente o servidor, pressionar F1 aqui. Tá, eu sei que o ID tem um dado no ID, é 1. Então vamos passar aqui o asterisco, pesquisar, cheguei no servidor, F7. Vamos colocar logo um breakpoint aqui, F9. Como é que está a nossa consulta SQL? Copiei a consulta SQL para cá. Normal, né? Então tá aí o ORM. Pelo ORM tá tudo funcionando. Agora ele chegou no JSON VO. Ele vai pegar todas as propriedades aqui, tá? Para ele gerar o nosso array JSON para retornar para a aplicação cliente, tá? E provavelmente é aqui que vai acontecer o problema, né? Nós temos aqui as propriedades. Essas propriedades é um array de RTTI property. Tá, então não vamos nem entrar no mérito disso daí, não. Temos aqui o nome do campo, já estamos no ID contábil conta. A gente pode até colocar um breakpoint aqui e ficar indo para esse nome do campo. ID operação fiscal. ID pessoa. Atividade for CLI. Aqui eu pressiono F9, ó, para vir para cá, para ele parar nesse breakpoint. Depois, para eu ver o nome do campo que ele vai pegar, eu pressiono F8. Agora sim, ele pegou desde F9, pegou o data cadastro, pegou a observação, pegou a conta do tomador, pegou o gera financeiro, indicador preço, opa, aqui ó, percentual do desconto, né? Então no percentual do desconto aconteceu esse problema. Perfeito. Vamos aqui, percentual do desconto é um campo do tipo decimal. E o limite de crédito também, né? Um problema similar já foi apresentado no módulo de vendas, tá? Não foi exatamente o mesmo erro, mas foi um problema similar. Na realidade, o erro foi tratado e apresentou a mensagem inclusão não realizada, né? Então aqui no limite de crédito no percentual do desconto, eu vou colocar um valor, tá? Limite de crédito e percentual do desconto. Prontinho. Vou executar a aplicação servidor agora sem debugar. E agora ele veio, tá? Então já fica aí a dica, né? Para você descobrir o que é que está acontecendo. Tranquilo? Por que que quando os valores do tipo decimal não estão preenchidos, estão nulos, ocorre esse problema de BCD Overflow, não é? Outra questão, aqui na data. A data aqui ela está setada como
1º de janeiro de 2011. Por que a data está aparecendo como esse valor aqui? Certo? Então fica para sua investigação, tá? Foi legal que a gente debugou, né? E no debug você descobriu, a gente conseguiu descobrir qual era o campo que estava com problema, né? De forma paliativa nós resolvemos o problema, ou seja, inserimos um valor no campo para que ele não viesse nulo, tá? Mas temos aí uma dica, né? Quando o campo está nulo, o problema ocorre. Vamos fazer um outro teste aqui, ó. Se no limite de crédito eu colocar 1.1 e pesquisar novamente, veio normalmente, tá? Então se o valor tiver quebrado, não tem problema nenhum. O problema é se ele tiver nulo, né? O valor decimal nulo na base de dados, nós estamos tendo problema com ele, tá? Então peguei o cliente, fornecedor, setor. Tenho aí os meus setores, vou pegar aqui o setor de vendas, colaborador. Vou colocar um tipo de serviço. Tenho lá manutenção de computadores, manutenção de software, manutenção de telefones. Vou colocar aqui manutenção de telefones. Qual é a data da solicitação? Vou colocar aqui dia 10 de abril de 2012. Eu gostaria que se iniciasse no dia 15 de abril de 2012. Logo, não é um serviço urgente e o status está aguardando. Será que a gente deve deixar o usuário informar esse status aqui mesmo? Pressionei F12 e nós já podemos observar no nosso contrato solicitação serviço que eu já tenho aqui um novo registro. Tranquilo? Vamos dar uma olhada no código fonte desse cara aí. Esse erro que apareceu já foi reportado no módulo vendas. Tem um to-do, tem 2 to-dos lá no módulo vendas para descobrir a razão desse erro, né? Por que ele ocorre e qual é a solução para ele, tá? Bom, aqui no código fonte nós vemos aqui que no form create nós setamos lá o VO e o controller. No do inserir é o padrão das outras telas, é apenas setar aqui o foco no ID cliente, tanto no inserir como no alterar, além de herdar o método da janela pai. Do excluir a mesma coisa. No do salvar nós passamos todos os dados para o objeto que está sendo criado, setamos, verificamos se a janela está no status de inserção ou de adição e chamamos aí ou o método insere ou o método altera do nosso controller, tá? Temos aqui os keydowns, né, que são os eventos desses edits aqui, ó. Então nós vamos ter a implementação de código nos eventos onKeyDown de todos esses edits, tá? Então nós temos aqui o do cliente, o do fornecedor, o do setor, o do colaborador, o do tipo de serviço. Por fim, temos o grid para edits, né? É a operação inversa. Quando o usuário ele está visualizando os dados aqui no grid, que selecionar, alterar ou consultar, nós pegamos os dados do objeto que é criado e passamos esses dados do objeto para os edits. Tranquilo? É isso. Essa é a nossa tela de contratação, de solicitação do serviço, né? Na próxima videoaula nós vamos analisar os to-dos dessa janela.